Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber novamente o seu Gilberto Galafassi, que eu tenho também a honra de chamá-lo de amigo, né? Que ele é um administrador, empreendedor, gestor, né? Um professor que agora, além de peregrino, escritor também, né, seu Gilberto? Pois é, né, Aline? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. É sempre uma gratidão grande de poder estar aqui e compartilhar com vocês, né, compartilhar contigo esses momentos nossos, porque se a gente não conta para ninguém também não tem graça. Então, se a gente não pode contar, não tem. Mas sim, acho que na vida a gente tem umas evoluções, umas oportunidades, e eu tive essa oportunidade de participar. Então, como escritor, né, e eu aproveitei e marquei com você esse momento para vir aqui e trazer para você, né, o teu livro, né, que eu não tinha te entregue ainda, porque eu queria fazê-lo aqui de forma oficial. Esse é um livro que eu participo com mais 25 autores, a gente conta a história de 25 caminhos pelo Brasil. Então, a pé pelo Brasil, história de caminhantes e peregrinos. Então, aqui, os diversos caminhos que existem no Brasil, alguns caminhos de fé, alguns caminhos de aventura, eles são retratados por mim. Eu retrato os caminhos de Caravaggio e os meus companheiros retratam então os outros caminhos que você vai ter a oportunidade de conhecer aqui. E a gente conta um pouco então dessa história, da história que se cruzam, que é o meu texto, porque eu nasci no caminho, né, nesse caminho de Caravaggio. Não sabia que eu tinha nascido lá, né? Agora eu descobri que é ali porque o caminho, quando veio traçado, mas desde pequeno a gente nasceu num lugar onde passa muita gente, passa muitos peregrinos. E surgiu essa oportunidade e eu achei interessante contar essa história. Espero um dia também fazer uma coisa um pouco mais completa e poder contar outras experiências de caminhada que tem sido, vamos dizer assim, a minha Olimpíada, né? Porque eu nunca fui muito de esportes, eu trabalhei sempre muito, trabalhei 46 anos em empresas, sempre preso, e eu não tenho uma aptidão esportiva. E a caminhada tem sido uma oportunidade de fazer isso também, né? Além de ser um desafio grande, como um desafio pessoal, né? Mas é uma oportunidade também de conhecer. Caminhando, a gente conhece de verdade os lugares. Você fez o caminho de Caravaggio nos dois sentidos, você conhece. Então nós somos, além de amigos, eu digo que nós somos irmãos peregrinos, porque a gente trilhou o mesmo caminho e com certeza essas energias nossas, elas se cruzaram aqui e deixaram para os outros também. Então acho que é interessante essa oportunidade. Então eu aproveitei para vir aqui e te trazer com muita singeleza, muito carinho para você, que é uma pessoa tão querida, né? E que é essa viajante corajosa que trilha muitos caminhos. Então por isso que eu queria fazer essa entrega oficial aqui para você no programa, né? E eu te agradeço, né? Te agradeço muito, né, pelo gesto e te parabenizo, né, pela iniciativa. E que é o que fica, né? Depois de uma viagem, depois de uma vivência, depois de um caminho, fica uma história, fica uma recordação. E se a gente não documentar, muitas vezes pode se perder, né? Então acho que é uma iniciativa muito tu louvável, sabe que escrever, né, é uma coisa interessante porque é um registro formal, né, que a gente faz. E é interessante quando você escreve porque você abre também a janela não só de ser admirado, mas também de ser criticado. E se a crítica ela é construtiva, ela faz muito sentido. Então teve gente que leu e disse assim, mas eu não gostei. É normal não gostar. Eu estou contando a minha experiência, eu estou contando o meu sentimento. Tu há de observar e não gostar, é uma opção, né? Mas tem gente que assim, que não tem coragem de fazer, então às vezes cutuca, mas não pelo fato de não gostar, cutuca pelo fato de dizer assim, pô, esse cara tá louco, até isso o cara tá fazendo, né? É bem interessante a experiência. E essa questão do desafio, né, enfim, é muito uma analogia ao caminho, né, ou de ver de outras perspectivas, né, como você falou, né, você também fez o caminho por mais que uma vez, 3 vezes aqui, né? E de caminho, e de sentidos diferentes, e como o caminho, ele muda, ou o que de repente muda é o nosso momento que está, como nós estamos no caminho, né? Exatamente. É que o caminho, na verdade, ele reflete a vida da gente. Ele parece estático, mas ele não é. A nossa vida também parece estática, parece rotineira, mas ela não é.
ela tem a sua dinâmica e vão acontecendo as coisas. E quando a gente leva a vida da gente e a gente leva para um caminho, na minha opinião, a gente está misturando a nossa história com a história dos outros. A gente está misturando as energias que eu disse antes. E assim, aqueles que são infelizes num caminho, eles estão refletindo aquilo que eles são na vida deles. Então, eu já caminhei sozinho na Espanha a primeira vez, caminhei com a Márcia, minha esposa, no caminho de Santiago, português. Caminhei 3 vezes aqui o caminho de Caravaggio, 2 vezes na vinda e 1 vez na volta, que você foi uma das primeiras a fazer o caminho, né? Me honrou muito, né? Sentido contrário, no né? sentido contrário, e várias pessoas já fizeram, ele inclusive no ida e volta no mesmo tempo. Eu não fiz isso, mas vou fazer agora, devo fazer em janeiro de novo daqui para lá. E eu notei, eu noto, e agora a Márcia, minha esposa, fez o caminho sozinha, junto com um grupo de São Paulo, que ela não conhecia absolutamente ninguém, ela não tinha intimidade com nenhuma das pessoas que estavam caminhando. E para ela foi uma experiência. Quando ela chegou lá em Caravaggio, agora, quando eu a recebi, porque fui eu que fiz a recepção, no final de semana eu disse para ela, né? Porque não bateu isso quando a gente foi junto, porque quando a gente estava junto, as nossas vidas que foram junto para o caminho. Quando ela foi sozinha para o caminho, quando ela foi sozinha para o caminho, é a vida dela que veio junto com ela. Aí o que aconteceu? Quando ela chegou lá, desmontou de emoção. Por quê? Porque veio essa questão toda dessa realização, conseguir... Porque é um desafio físico também, e outra né? coisa, e o fato de eu não estar presente também ajudou ela a ter mais coragem, dizer, ela fez o caminho por ela. Mas eu tenho certeza que lá no íntimo, assim, mas eu tenho que fazer também o caminho, porque se os outros fazem, eu também faço. Tem uma expectativa em cima de mim, né? Tem uma expectativa. E, então é bem bacana. E eu tenho visto muitas pessoas, e fico muito feliz quando gente nossa aqui de Farroupilha, gente simples, gente bacana. O pessoal agora foi fazer a emoção desse pessoal, porque o que ocorre? Quando vem uma pessoa de fora, ela vem, te diz assim, foi bacana e vai embora. Quando você tem alguém daqui que faz o caminho, ele fica multiplicando isso aqui. Sim. Então tem cada vez mais surgido gente de Farroupilha fazendo, da região aqui. Isso é muito bacana, é muito legal. E eu faço sempre quando me perguntam do caminho, eu sempre faço uma analogia com a maternidade, né? Com a paternidade. Que para quem não tem filhos, é difícil de explicar o amor que, né? O quanto isso significa na tua vida, né? Tu tem que sentir, né? E o caminho também, assim, mas é um trajeto, você vai andando, você vai parando, ok, mas tudo que envolve é só quando você faz que você tem a real dimensão de tudo que envolve fazer uma peregrinação, né? Tu sabes que eu tenho dito para as pessoas, e eu tenho agora, depois de ter andado 800 mais 600 mais 200, né, 1.600, quase 1.700 quilômetros oficialmente, 1.900, porque eu fiz também o Caminho Sagrado agora, de 7 dias lá em Criciúma, né? Eu fui lá prestigiar o Manuel Mendes e o Beto Colombo. Eu digo o seguinte, fazer um caminho, além de toda essa experiência que traz, é uma das melhores formas que a gente tem de descansar. Aí alguém diz, mas como assim? Tu vai andar 6, 7 horas? Sim. Tu cria uma rotina de acordar às 6, 7 horas da manhã, caminhar às 6, 7 horas, já não se mede por distância, porque você não consegue medir no teu corpo o que quer fazer 2, 4, 6, 8, 10, 24 quilômetros. Mas se você transformar em horas, você sabe que você vai andar no mínimo até às 13, 14, 15 horas, dependendo do trajeto que você vai fazer. Nós tivemos uma situação lá que até quase 8 horas, porque a gente caminhou 32 quilômetros no dia. Então, transforma isso nas horas, mas o dia tem 24. As outras, vamos dizer que 8, a gente está envolvido desde o café da manhã até as outras 16, é você com você. É muito, porque você coloca uma adrenalina, você vai lá, aquilo baixa, aí depois você faz uma boa refeição, um bate-papo, às vezes, se é um grupo de pessoas, e você vai dormir muito cedo, e de manhã você acorda, você só quer caminhar.
Você passou por isso, Sim, né? Você teve essa sim. experiência. É impressionante. E mesmo É no impressionante. término, né, tem um livro, um filme muito inspirador, né, que é The Way, né, que é O Caminho, Sim. que é baseado numa história real e que é, enfim, a realidade que muitas pessoas chegam em Santiago e continuam, né, que vão até Finisterre, que Sim. um dos motivos que se explica isso é porque ficou aquele vazio e você quer mais, né? E é interessante, alguém diz assim, quando você chega, então você caminhou 6, 7, 8 horas, você chegou num lugar, chegou às 2 horas da tarde, o que você faz? Primeira coisa que você faz, você tira o Cansada. paramento, bota um chinelo e vai caminhar. E vai caminhar. É impressionante, né? Aí você vai ver uma coisa, vai ver outra, vai visitar. Mas sim, isso que você está falando, que você falou, é uma verdade, é como se fosse uma inércia, né? Você para, mas o corpo parece que não quer parar. Eu, quando fiquei em Santiago, a primeira vez que eu fiquei lá 3, 4 dias lá em Santiago, eu fiquei sozinho lá, foi bem interessante, bem reflexivo. Eu não conseguia nem visitar, eu não visitei nada lá de Santiago. Eu fiquei tão entorpecido. Eu fui a Finisterre, mas fui de Finisterre, só para deixar claro, é o fim da Terra, né? É o Oceano Atlântico na Galícia, né? No final lá, acreditava-se que o mundo terminava naquele mar ali, né? E depois a gente soube que não era bem assim que nós iríamos existir, né? Porque é 500 anos depois. Mas o fato é que as pessoas iam a Finisterre, porque lá é o final. E tem gente, muitas pessoas, que simplesmente, Aline, viram de costas e fazem o caminho ao contrário. Tem gente que não consegue sair. Isso não se explica, né? Isso não se explica. Isso não se explica. E assim, e o caminho, ele é feito por gente normal, por gente simples, por gente muito comum. É feito por muita gente de alta questão financeira também, de posição às vezes, porque no caminho é o único lugar que ele consegue ser ele mesmo, ele consegue se encontrar com ele próprio e sem interferência. Então tem gente, executivos, gente bacana, que faz o caminho porque lá não é reconhecido, porque lá não é, porque está num público que não reconhece, então ele tem anonimato. Nós tivemos uma pessoa que veio aqui caminhar, que é interessante, que é lá de Paranavaí, no Paraná, que a menina lá do santuário falou assim, esse cidadão, quando chegou, disse que tinha que ir rápido embora porque tinha que pegar um avião. Aí eu perguntei para ele se ele ia a Porto Alegre tomar um avião. Ele disse, não, estou indo a Bento, porque estou com o meu avião. Ele estava com o avião pousado aqui em Bento Gonçalves, no campo de aviação, porque Sim. Bento não tem aeroporto, tem Sim. aeroclube, né? Sim. E aí eu fui atrás para saber Sim. quem era essa pessoa. É um empresário, presidente de uma empresa no Paraná, faz um trabalho voluntário fenomenal com idosos, atende lá mais de 90 idosos numa casa que ele mantém, e também atende 400, 500 pessoas por mês, idosos, e com que ele montou um instituto com o seu nome, é Maurício Gelling o nome dele. E ele estava fazendo agora o Caminho da Fé, essa semana, Que chega em Aparecida. Que chega em Aparecida. Ele saiu de Água da Prata, ou de Jardinópolis, e chegou em Aparecida, que eu pretendo também fazer. Que está nesse livro também, escrito por um dos meus parceiros aqui. E o Maurício, então, mantém lá. E como é que ele levanta fundos para manter tudo isso, esse instituto? O grande problema dessas entidades não governamentais, dessas associações, depois eu vou falar um pouco disso, é você ter recursos para isso. Ele lançou um livro fotográfico do Caminho de Santiago, super elaborado, e vende, editou ele uma quantidade e vende para manter o instituto. Então ele cria renda com a atividade dele fora para poder ajudar os outros. Olha que... Mas no caminho, a subida do Pedancino, a subida do... Como fugiu o nome lá? Que é a do Raposo. Do Raposo. É igual para todo mundo, né? É igual para todo mundo. Agora tem uma novidade no Pedancino, no Raposo. Agora tem carimbo autônomo. Não tem carimbo numa caixinha, né? Nós colocamos um carimbo autônomo. Ou seja, quando você chega lá, não tem em casa, Sim. Não tem bar, não tem nada. Mas tem uma caixinha
de energia lá, e a gente colocou o carimbo lá dentro para você carimbar. Então já vamos entrar nessa, quero saber as novidades dos caminhos de Caravaggio, porque ele vai se renovando Sim, também, né? Ele se renova porque a gente precisa entregar o caminho. Eu entendo, né? Eu, quando assumi essa responsabilidade, não com ninguém, mas comigo, né? De fazer assim, estou a serviço do caminho. Se você olhar o meu carimbo, você vai ver a minha assinatura. Estou a serviço do caminho. Foi quando eu voltei de Santiago que eu me coloquei essa frase na cabeça. Assim, o meu plano estratégico de o que eu ia fazer era esse. Estou a serviço do caminho. E esse estar a serviço do caminho me trouxe, então, para convidado na Câmara de Vereadores, já contei outra vez, contar sobre o Caminho de Santiago, ajudar o município aqui a tomar a decisão de assinar o consórcio, que depois eu quero abrir uma janela também para isso, e depois então a gente foi com o Francis, com o Dr. Mário, com o Roque fazer a primeira caminhada, que não tinha sinalização nenhuma, depois nós fomos fazer a sinalização, e o que a gente observou? A gente aguardou e viu que não tinha ninguém fazendo uma atividade. Então a gente, a partir do ano passado, eu já tinha feito, quando eu estava secretário ainda em 2020, um dia eu, Miguel, que era secretário também de turismo, nós fizemos uma incursão no caminho e fomos fazer uma sinalização. A gente adicionou aquela sinalização que o Clair do Sicredi nos possibilitou de fazer aquele projeto bacana que foi pela secretaria, que Farroupilha ficou bem avançada nessa sinalização. Mas nós notamos, quando vieram os meus amigos caminhar o ano passado, um grupo dos Cavaleiros Templários, que nós chegamos lá no santuário, pessoal do Recife, do Rio, de São Paulo, Porto Alegre, e a gente, um grupo criado por um amigo nosso de São Paulo, que é também um peregrino de caminho de Santiago, com 3, 4 caminhos. Nós somando lá, nós tínhamos 30 caminhos daquele grupo de pessoas, só de Santiago. Nossa! Quantos mil quilômetros? Muitos mil. Então, 18, 24, 2 milhões, é uma loucura. Dá para fazer essa conta, 24 mil quilômetros. Aí o que a gente... Aí o Alexandre, que é uma pessoa que caminhou muito na Europa, já fez mais de 15 mil quilômetros na Europa, já fez 6 vezes de Lourdes a Santiago. Nossa. Ele só faz Lourdes a Santiago, ele faz a peregrinação, que nós vamos fazer o ano que vem. Então, o projeto. Depois nós vamos contar essa história. Então, ele disse: Giba, nós precisamos fazer alguma coisa aqui. E veio para cá. E o fato dele vir para cá, porque assim, Aline, aqui tem um monte de gente que gostaria de ajudar. Pessoas falam: Gama, faz quando tu precisar, tu me chama. Mas eu, quando preciso, eu chamo. Fulano, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer não sei o quê. Todas as vezes que eu preciso, aqui, eu ligo pro cara: eu preciso buscar uns bancos lá em. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Esses dias eu liguei para 4 pessoas na hora do almoço, porque eu tinha que ir, a minha mulher disse assim: eu vou contigo. Para desse negócio, vou ligar para 4 pessoas, todas elas da minha lista de disponíveis, mas claro, eles não podiam. Sim, mas sim. É bem normal, tá? Sim. Porque altruísmo e voluntariado não é uma coisa simples de fazer. É uma coisa difícil. Então, o Alexandre veio para cá e disse: Giba, vou ficar uns 10 dias aí contigo. Você hospedou lá em casa e a gente fez o caminho inteiro. A gente trocou umas 200 e poucas setas, fez 100 e poucas pinturas. A gente leva material, a gente troca as madeiras que estão caídas. A gente fez isso em outubro do ano passado. A gente caminhou o caminho em setembro do ano passado, 2 a 10 de setembro. Em outubro ele veio e a gente fez isso. Ele veio de novo em janeiro. Giba, tô indo para aí. Com o carro dele, vem lá de Petrópolis. E ele é um criativíssimo, né? Placas e uma série de coisas. Então, o caminho hoje tem orientações das setas. Você sai lá de Caravaggio, você na frente do hotel, você vai ver assim, a seta amarela traz para cá, azul leva para lá, até para instigar as pessoas. Sim. E uma novidade, uma ideia do Alexandre, que é o X, nas 2 cores, amarelo e azul, para dizer o seguinte: não siga por aqui. Porque é muito comum, você desce o morro lá da Búzia e fala assim: o caminho deve ser para lá, porque a estrada... Sim. Aí as pessoas seguem lá pelo 30, uma confusão. Ou chegam lá em São José, quando dobrar à direita ali onde é a entroncamento, vão parar lá em cima na rodovia lá, mas não tem mais seta, o que eu faço? Me telefone. Então a gente colocou em todas as encruzilhadas, daqui até Canela, e da Canela até aqui. Onde não é para ir. Onde não é para ir. Toda a rua que não é para ir para lá, você vai encontrar seta
cruzada na esquerda ou na direita. Essa é uma novidade grande. Então, as indicações do caminho, indicações de andar, principalmente em grupos em fila indiana. Quem se perde, principalmente, ali não são as pessoas que andam sozinhas. São os grupos, pelo fato de estarem conversando, eles estão batendo papo, não estão dando bola e tal. Então, a gente orientar as pessoas que têm que andar em fila indiana, os asfaltos são perigosos. Perigosíssimos, você sabe. Não tem como fugir do asfalto, Sim. nem aqui, nem na Espanha, nem nos outros caminhos, todos têm. Bom, então a gente faz isso. Agora nós estamos colocando umas setas amarelas para dizer para os motoristas e para os bicicletistas, né, para os de bike, gente, esse caminho é compartilhado com você, com carro, com gente. Então essas coisas também a gente tem colocado. De uma ideia que surgiu aí, esses dias, conversando com alguém lá de Lau Petróleo, os bombeiros aqui sempre estão à disposição. Estivemos aqui conversando com o Rodrigo, que é o nosso comandante, que é um gentleman, né? Porque não basta ser militar, não basta representar. Mas o cara também tem que ter esse altruísmo, se abrir para a comunidade, essa empatia com a comunidade. E ele nos sugeriu, então, a plaquinha está aqui, ó, eu estou te mostrando aqui, né? Sugeriu o seguinte, e não colocar só o número do 193, você liga para o 193, cai numa central, e ela é um pouco burocrática, porque muita gente liga por aqui também por engano, tem muito trote nesses números Sim. aqui, né? 192, 193. Então, vamos dizer, você está fazendo o caminho, você torce o seu pé. Para quem que você liga? Você vai ligar para o 192, você vai ligar lá em Porto Alegre, até você explicar onde é que você está. Então, no território de Farroupilha, por enquanto, que é onde a gente vai atuar, é possível ligar para o 3261 1050. E faz todo sentido. Quando nós fizemos o caminho, a minha cunhada que estava conosco, próximo à pousada das águias, lá do Ninho das Águias, ela torceu o tornozelo e não tinha mais condições de caminhar. Não Pois tinha. é. Então, o que acontece? A gente vai fazer esse trabalho no território de Farroupilha, mas já vai estender também para os outros territórios, vai levar essa placa para os caras e dizer, gente, podemos fazer aqui? É só trocar o número aqui, né? Sim. Aí o próprio Rodrigo nos disse o seguinte, olha, tem o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas, que funciona 24 horas por dia, que tem um 0800 que seria interessante vocês colocarem também. Por quê? O camarada é picado por uma aranha, por uma cobra, pode acontecer, sim, um animal peçonhento, então a gente está colocando, essa é uma novidade também, que ainda não está essa é fresquinha. É fresca, a gente está mostrando aqui porque a gente ainda não colocou no caminho que a gente vai colocar. Mas como é que é feito isso? Isso aqui é um material que a gente faz a arte, essa arte foi feita aqui pelo Mauro, aí o Mauro vai lá, pega o material reciclado, imprime, faz as plaquinhas do tamanho que ele tem a placa, aí uma empresa ajudou a gente a doar a impressão, porque não dá para fazer, sim, então a gente consegue fazer isso envolvendo pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente tem, sem obrigatoriamente aparecer. Então essa é uma novidade. Isso dá uma segurança. Outra novidade, o Felipe Hertz, que é dono da Veritar, né, Diagnósticos, falou, eu quero ajudar, como é que eu faço? Eu disse, o que você gostaria de ajudar? Se alguém torcer o pé, o primeiro exame que ela precisa, eu faço, por minha conta, pela Veritar. Só. Então é o seguinte, o bombeiro vai levar ele lá no hospital, nós vamos fazer um documento no hospital e na Unimed, que são os lugares que atendem aqui em Farroupilha. Aqui não tem posto de saúde que atende essas coisas, né? Sempre é no hospital, né? As emergências são... Aí você vai levar lá, lá tem um documento assim, ó, primeiro exame é da Veritar, então vai lá, precisa fazer o primeiro raio-x do pé. Faz um raio-x do pé. E olha só, parece que às vezes pode não fazer sentido para algumas pessoas. Eu fiz 2 vezes o caminho e nesse caminho eu teria utilizado os dois. Eu, por exemplo, no último caminho que eu fiz daqui para lá, não, no penúltimo, né? O último foi de lá para cá, na ponte, ali naquela ponte do Rio Caí, antes do Pouso das Águias também, por um descuido, eu pisei num lugar que tinha um buraco para escorrer água e eu não percebi, e quando eu pisei meu pé caiu e eu caí no asfalto. Eu tinha deixado a mochila pro Kiko Mantovani, pro Mantovani não, pro Kiko não, pro primo dele, o Mantovani um pouquinho antes. Só tá indo para lá o Petrópolis, leva essa minha mochila que tava pesada, né? E eu tava sem mochila. Eu caí no chão e senti uma dor forte, né? Mas não sabia o que era. Não comentei com os meus parceiros que eu tava com dor.
A senhora lá me emprestou Nebaceti, porque eu me ralei todos os joelhos, os braços e tal. Ela tinha um X de Nebaceti, depois eu levei um tubo para ela ali do lado. Sim. A senhorinha só tem isso aqui e tal. Aí eu quebrei a costela. Depois, quando eu voltei, eu fui fazer. Então, E continuou o caminho. Continuei o caminho. Né? Quando eu cheguei. Aí começou a doer quando eu cheguei em casa, porque quente você não percebe. Então, o que acontece? As pessoas. Nós tivemos várias pessoas que tiveram problemas, que acabam tendo uma situação ou de torcer, ou de dar um problema de tirar a pessoa, o fato que aconteceu com a tua cunhada. Então, essa é uma coisa, novidade. E a gente tem sinalizado, ressinalizado, colocado placas de alerta. Por que a gente tem feito isso? As pessoas me perguntam, mas ela faz, isso não é uma função. O caminho ele é gerido oficialmente por um consórcio, que engloba a união dos 5 municípios que fazem parte, Canela, Gramado, Caxias, Nova Petrópolis e Farroupilha. Esse consórcio foi assinado, todos eles são autorizados pelas câmaras de vereadores, mas o consórcio ele tem que fazer o segundo passo, que é fazer o seu estatuto, e fazer tipo uma associação, né? Fazer uma entidade com um CGC para poder atuar em nome desses municípios. Esse passo ainda está sendo estudado pela o presidente assim desse consórcio. Esses 2 anos é o nosso prefeito Fabiano Feltrin. Quando eu estava na secretário, a gente fez a ata de coisa e a gente segurou em Farroupilha ainda. Independente de quem fosse o prefeito, né? Mas eu conversei com o candidato, então, Fabiano, e com o candidato Jonas, na época, disse, olha, gente, independente do que acontecer, o Caminho de Caravaggio vai continuar trabalhando e vai ficar aqui, tal. Então, mas não conseguiu andar. As prioridades fizeram com que, e alguns empecilhos também jurídicos fizeram com que eu não conseguisse andar. Então, não tem uma entidade, não tem ninguém. E os municípios de lá, eles têm muita coisa para cuidar em turismo, então eles não dão atenção para esse ideia. O Caminho de Caravaggio para eles até incomoda. Por exemplo, hoje de manhã, uma pessoa de Minas está tentando reservar para o feriado de maio e abril, que tem 2 feriados, 21 e 2, em Gramado. Eles só aceitam 3 dias de reserva, no mínimo. Sim, mas precisa só de uma noite e de uma hospedagem barata. Mas agora abriu um albergue em Gramado de uma peregrina que eu conheci em São Tiago, que é lá de Gramado, mas conheci, que é a Mara Cardoso. Ela abriu a Casa Girassol, que funciona ali pertinho do Rissul. Que é um ponto de parada, né? 100 metros do Rissul, que é um ponto de parada. Ali ela tem um albergue. Eu dormi lá esse fim de semana, que eu estava trabalhando em Gramado. Um albergue que abriga 20 pessoas e é um preço extremamente... Olha, boa novidade. É boa novidade. Então essas são novidades. Hoje de manhã, quando essa pessoa me falou, em Gramado eu estou com um problema, eu falei, tem a solução. Que esse era um problema que tinha. Canela, a gente tem uma outra solução, atrás da catedral, a preço... Porque você já fez isso. A gente não passa, a gente não vai para desfrutar o local, a gente vai para ter um lugar limpo, asseado e que a gente possa fazer uma refeição, uma cama confortável. Porque se a gente for escolher a cama para dormir, eu escolho a minha, né? Sim. Sempre, né? Mas efetivamente a gente quando está fora precisa disso. Então são essas novidades que a gente E o vai site? E aí o que a gente fez? Como a gente observou que essa demora, vamos chamar de demora, vamos dizer assim, essa dificuldade, e a gente notou que tem oportunidade de fazer, a gente, junto com um grupo de pessoas, pensou em fazer um site, que é o www.caminhosdecaravaggio.org, né? Vou te entregar aqui o lembrete para depois você acessar, os adesivos, né? Porque você que é uma peregrina pode colocar no seu carro. E por que a gente fez caminhosdecaravaggio.org? Porque, primeiro, os preceitos, depois você olhar lá quem somos, eu convido todo mundo para entrar e olhar, a gente parte de um preceito do que são os princípios da ONU para turismo sustentável, que tem toda uma lógica de desenvolver de uma forma diferenciada, um turismo responsável e tal. E a gente está constituindo, então, a partir daqui uma associação, tá? que tem como objetivo, como missão, apoiar, cuidar do caminho físico, fazer essas coisas simples que dá para fazer. Que precisam ser feitas. Apoiar os peregrinos, porque as pessoas precisam de informação. Tem gente que é sinestésica, se ele não tiver na mão um papel, tu não manda um negócio para ele imprimir, ele não consegue.
Tem esse perfil de viajante, tem um de perfil. peregrino, né? Eu vi um senhor que veio aqui hoje de Minas, veio reconhecer o caminho, que ele vai trazer 20 pessoas, já foi 18 vezes a Santiago, ele veio aqui conhecer os lugares. Disse, eu tenho que ir lá conhecer o hotel de Capri. Eu falei, tu fique tranquilo, tu vai estar num lugar... Não, mas eu quero ir lá olhar, porque eu tenho que ter tranquilidade. Mas eu... Então, o que acontece? Tem gente que tem... Essa necessidade, né? Essa necessidade. Então, a gente tem todos os perfis. E a turma que viaja, geralmente é uma turma de uma idade um pouquinho maior, né? A gente tem a sorte de você ser jovem e fazer o caminho também. Mas assim, a faixa etária é uma faixa acima dos 50 e poucos anos de idade. E a gente oferecer, então, cuidar do caminho, apoiar os peregrinos e auxiliar também os pontos de hospedagem. Porque esse ponto de hospedagem, o que acontece? O site oficial, nós temos o guia impresso do caminho. Já venceu faz tempo. Sim, nós temos o site, não está sendo atualizado. E o caminho crescendo. Graças a Nossa Senhora de Caravaggio, né, não só a Deus, porque tem a representante aqui, o caminho cresce de forma orgânica e não cresce de forma exponencial. Porque se ele explodisse, se ele explodir ali, ele implode. Sim, porque não tem, não tem como sustentar. Então estão surgindo novas. Nós vamos ter uma novidade aqui, logo depois do Colombo, um empreendedor, cabeça de futuro, vai fazer um albergue de peregrinos também, um centro de acolhimento muito bacana. Então você, ao invés de fazer a opção, né, faz 15 até o Colombo, pode fazer 20, 22 até esse local, mais ou menos, né? Também é uma novidade. Ninguém sabe onde é, nos próximos dias vai ter a divulgação. O Colombo também está curioso para saber onde é que vai ser, ainda a gente não está, eu não estou dizendo para ele onde vai ser, mas a gente, nos próximos dias vai ser anunciado, eu só vou fazer isso o dia que eu souber, certo? E esse empreendedor está fazendo um albergue, ele já tem uma experiência de Airbnb, que também é um turismo diferente, né? Famílias vão lá se instalar num lugar ermo para viver uma vida simples. E o peregrino não deixa de ser isso. Então, a gente tem muita coisa bacana acontecendo. Então, a dica para quem está pensando em fazer é já acessar o site que já tem. O que a gente fez no site? A gente não tem o comprometimento, o compromisso de divulgar todos. A gente o que fez? Nossa sugestão. Então, eu divulguei aqueles lugares que eu conheço e que são o básico para fazer o caminho. Claro, tem muito mais opções, tem muito mais... eu quero escolher, mas... Também a gente já sabe aqueles que têm um preço que fica dentro de uma lógica e que não estão explorando os peregrinos, que não estão aproveitando esse negócio, tu tem que ficar 3 dias aqui. Então a gente tem direcionado para isso. A gente está crescendo o site também devagar, porque é um mundo de informações, né? O site é um mundo que se abre. Você abre uma janela do mundo para aquele lugar. Então a gente lá vai colocar as informações e vai orientar as pessoas, contar as experiências e as publicações nossas, que nós fazíamos no Facebook. Esse também é um programa muito sério, sabe? De uma pessoa, né? E a prefeitura até tentou ver com essa pessoa, que nós construímos isso juntos, né? Sim. Publicando todos esse tempo aqui. A pessoa não cedeu para a prefeitura. O domínio. O domínio, óbvio, né? Porque ela tem lá 8 mil e poucos seguidores, é uma lead importante de seguir. E a gente, então, está fazendo a mídia social do caminho de Caravaggio.org. Para quê? Para ser um outro centro de comando. Nós não estamos competindo com consórcio, com ninguém. Tanto que a gente não utiliza, tu pode ver aqui no site, a gente não utiliza o logo oficial do caminho de Caravaggio. O nosso logo tem coisas diferentes. Por quê? Eu não posso utilizar um logo que não está autorizado. Eu nunca mandei imprimir uma camiseta, e não farei. Eu estou olhando o tempo lá ali. Tudo bem. Eu nunca mandei imprimir nada que fosse com os caminhos de Caravaggio para utilizar, para comercializar ou vender, porque eu não posso fazer isso. Agora, no momento que eu tenho isso aqui, eu tenho um produto. Eu posso vender uma camiseta de caminho de Caravaggio.org. E o consórcio está perdendo essa oportunidade. As pessoas chegam aqui, eu tenho certeza que essas 2.000 pessoas que caminharam, 1.000 teriam comprado a camiseta oficial se ela estivesse lá no Santuário de Caravaggio para vender. Ou qualquer outro lugar. Sim, porque elas querem, né? Elas querem levar uma lembrança souvenir física, de alguma né? coisa.
E seu Gilberto, né? 2023 temos uma peregrinação que já quero agendar na volta o seu retorno aqui. Dia 15, 20, lá pelo dia 20 de junho, porque eu vou precisar fazer Uma adaptação? Uma adaptação. Na verdade é o seguinte, até de jet lag, né? Porque eu vou ficar. Eu vou abrir uma janela, já está aberta, né? Oficialmente já tá comprado, né? Eu viajo dia 18 de abril para Lisboa, Toulouse, Lourdes, na França, e vou fazer o caminho de Lourdes, na França, pelo caminho aragonês. O primeiro caminho que eu fiz, vou imaginar que assim, a França está aqui, a Espanha está aqui, né? Então eu fiz no caminho francês, a gente começa em Saint-Jean e vem para cá. E o caminho aragonês, que ele vai por Aragão, que ele vai pelos Pirineus Atlânticos, um pouco mais para baixo, ele sai de Lourdes, caminha na França uns 7, 8, 10 dias, depois a gente entra, então, cruza os Pirineus, que cruza a fronteira, e a gente vai encontrar o caminho francês em Pointe-la-Reine, Puente la Reina fica depois de Pamplona, né? Então você tem Roncesvalles, Zúbiri, Pamplona, depois mais umas 2, 3 cidades, depois você tem Puente la Reina, Ponte da Rainha, onde se encontra o caminho e aí a gente segue a Santiago. Eu vou chegar em Santiago dia 9 de junho e depois voltar no dia 12. Então lá pelo dia 20, por aí. Isso dá quantos quilômetros, mais ou menos? 1.150 quilômetros, 47 dias de caminhada, a previsão, e 56 dias então, porque a gente acaba o dia de viagem, e de volta, os dias de ficar em Lourdes. Lourdes é um lugar também que eu tenho uma devoção muito forte, a gente tem família nessa história, eu preciso resgatar algumas coisas, é muito bacana, é uma experiência, vai ser uma experiência. Eu estou emocionado agora, então imagina quando eu botar o pé lá. E assim, eu já lhe agradeço a vinda aqui, desejando um ótimo caminho, imagina. Né? E assim, vai postando tudo que a gente gosta de acompanhar, sabe? Que o viajante, ele viaja com a viagem de outras pessoas, Sim, né? eu, por exemplo, sou um fã, sou seu amigo, né? Me considero também seu amigo, e um fã incondicional das suas viagens, né? Você me contou um pouco da Tanzânia, né? Que é uma loucura. Eu provavelmente não vá para lá, né? Mas você foi. Então, se você foi e você me conta, é como se um pedaço da gente tivesse estado lá, porque se um amigo da gente vai, é um pedaço da gente que está lá. Então, acho que essa interação. Mas uma coisa interessante, sabe, que vou me dedicar também agora, aqui é o Conselho Municipal de Turismo, que eu fui indicado pelo santuário, é a gente trazer definitivamente, sabe, essa oportunidade do turismo, ela tem que ser desenvolvida muito mais aqui em Farroupilha. A gente não pode deixar as pessoas, a gente não pode deixar eles passarem na frente para ir a Bento, ou passarem de Bento para ir a Canela. Nós estávamos agora lá vendo, nós temos umas coisas simples, mas nós temos experiências maravilhosas que aqueles que podem fazer, a gente olhar, por exemplo, o que Bento fez com aquele caminho de pedra, que quando começou aquilo, Casa da Erva Mate, tank, um negócio bobo. Eu fui no feriado para lá, fiquei impressionado. Agora tem um garden lindo, né? Não, agora tá mudando lá o orquidário, o lavandário tá mudando para torre, não sei o que, castelo, não sei o que. Então assim, ó, é impressionante. Mais gente do que no Vale dos Vinhedos. Meu Deus do céu, o que uma ideia simples faz, e ela transformou. A gente tem vários lugares aqui. Mas as grandes ideias, elas são ideias simples, né? E eu digo, como os caminhos de Caravaggio. Eu digo assim, ó, às vezes perguntam, mas quanto tu acha que precisa colocar dinheiro? O dinheiro é secundário. O que eu quero fazer? Eu preciso de dinheiro para aquilo que eu quero fazer. O que eu quero fazer no caminho? Sinalizado ele está, divulgado ele está. O que a gente precisa fazer? Manutenção. Eu não diria que tem que fazer grandes coisas. Porque os caras vêm aqui. Ele se faz sozinho. Né? Ele está tão melhor sinalizado até do que alguns lugares do caminho de Santiago. Ele não perde por nada. O caminho de Caravaggio não perde por nenhum caminho do Brasil. E a gente fez com o quê? Com recurso de ninguém. A prefeitura fez um trabalho bacana no começo, com todo aquele material. Mas depois não se fez. Não precisou investir. E vou te dizer uma coisa. E nem os que tiram o recurso do caminho, que ganham, reinvestem em nada. Sim. Porque poderiam estar também dizendo, pô, eu quero. Tem gente que gostaria de ajudar, então a associação vem para isso. Eu quero ser um sócio colaborador.
está aqui, pode colaborar. A gente tem um compromisso formal, técnico, civil, né, vamos dizer assim, formal, de investir no caminho de Caravaggio. É esse o nosso mote. Professor Gilberto, gostaria de agradecer a presença aqui e já fica o convite, que é no retorno dessa sua grande peregrinação, para nos passar um pouquinho da sua experiência. Aline, muito obrigado. Com certeza eu virei aqui trocar essa experiência contigo, porque esse compartilhamento, porque eu acho que é bacana eu acho que a gente pode inspirar pessoas também, que é possível de fazer. Pode ser grande, pode ser, mas tu não está em forma, mas eu faço. Então, o momento é quando a oportunidade surge. Como você disse, o momento de fazer é quando a gente pode e quando a gente tem vontade de fazer. Muito obrigado. Obrigada, e obrigada a todos.